Salve, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade ao trabalho do Senhor, no livro, fazendo a leitura do livro de Salmo. E hoje eu estou lendo aqui o livro de Salmo 114 e 115, e nós estamos dando continuidade à leitura da palavra de Deus, e hoje nós vamos ler aqui os livros de Salmo 114. E diz assim: quando os descendentes de Jacó, ao povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade. O mar vermelho olhou e fugiu, e o rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros, e os montes saltaram como carneirinhos. O que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E de vocês, rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pulam como carneiros? Montes, por que vocês saltam como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Pois ele fez com que as rochas virassem fontes e transforma as pedras em fontes de águas. Esse é o livro de Salmos 114, E a gente vai ler o livro de Salmos 115. Somente a ti, Senhor, somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente e não a nós seja dada a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitas por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheira, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não pode andar, e da garganta deles não sai nenhum som que fique igual a esses ídolos. Aquele que os fazem e os que confiam nele. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdote de Deus, confie no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confie no Senhor todos os que temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Ó Senhor, lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que temem, tantos os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhe dê muitos filhos a vocês e aos seus descendentes, e que sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos, e os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Mas nós que estamos vivos daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Nós lemos aqui dois capítulos, do livro de Salmo, o 114 e o 115, aonde o 114 ele vai trazer para nós, acerca, da liberdade, que Deus deu ao povo no Egito. E Deus, a palavra de Deus diz que quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, Judá se tornou o povo escolhido de Deus, e Israel a sua propriedade.
E nós vamos observarmos que quando Deus ele escolhe o seu povo e quando ele tira o povo dele da escravidão, Deus ele dá o livramento e dá o escape para o seu povo. E a palavra de Deus vai dizer que quando o povo se depara diante ao Mar Vermelho, que ali o povo chegou diante daquele mar e viu que não tinha, olhava para um lado, olhava para o outro e não vinha um lugar de escape, E a palavra de Deus vai dizer que o Mar Vermelho olhou e fugiu da presença de Deus. E o Rio Jordão parou de correr. Isso mostra para nós que Deus ele tem autoridade sobre todas as coisas. Deus ele tem autoridade sobre o mar, sobre as naturezas. E nós vamos observarmos que Deus ele sempre traz um escape para o seu povo. Talvez aquele povo estava diante daquele mar e olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha mais solução. Talvez muitos murmuravam e diziam, mas antes nós tivéssemos ficado no Egito. Mas Deus ele se revelou para o seu povo diante daquele mar, que quando Moisés ele toca com o cajado, a Bíblia diz que o mar se abriu. Então, com a presença de Deus, não há nada que resista à presença de Deus. Não há um mar, não há barreira, não há nada que impeça o agir de Deus na vida do seu povo, na nossa vida. Quando Deus ele quer operar um milagre na nossa vida, não há barreira, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Aquele mar não impediu, o Mar Vermelho não impediu que o povo não passasse por ali. O Rio Jordão parou diante de Deus, porque nos mostra a grandeza do Deus de Israel, O Deus que nós servimos, o Deus que nós escolhemos para servir e adorar. Deus ele sempre traz o escape para o seu povo, e Deus nunca desampara o seu povo. Deus ele nunca esquece do seu povo. Deus ele tirou o seu povo da escravidão com braços fortes, com mãos fortes, e conduziu a uma terra prometida. Então Deus, queridos, Deus ele é Deus de maravilhas. Então Israel contemplou a grandeza de Deus. Talvez nós estamos se deparando, de frente ao Mar Vermelho, ou de frente ao Jordão, e nós achamos que não tem jeito, não tem passagem, não tem caminho para nós atravessarmos aquele rio. Mas muitos de nós esquecem, às vezes, que nós servimos o Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Às vezes nós esquecemos que servimos o Deus que fez o Rio Jordão parar. Esse mesmo Deus que fez Israel passar pelo meio do Mar Vermelho é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Se você está aí, diante desse mar, diante do Mar Vermelho, diante do Rio Jordão, lembre-se que você serve o Deus Todo-Poderoso. Amém? E nós vamos passar agora para o Salmo 115, aonde fala que somente ao Senhor Deus, é dado toda a glória, somente a Ele. Porque nós sabemos que o povo de Israel, era um povo que buscava a Deus, povo que buscava a presença de Deus. E muitos, de outras nações perguntavam, onde está o seu Deus? Onde está o Deus de vocês? E eles respondiam, o nosso Deus está no céu. O nosso Deus está no céu. Mas outros deuses das outras nações, que são feitos, de prata e ouros, são feitos com mãos humanas, estão aqui na terra, Estão aqui na terra. E a palavra de Deus vai dizer, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê,
têm ouvidos, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, e têm mãos, mas não pode pegar, têm pés, mas não andam, e da sua garganta não sai som nenhum. Porque muitos têm depositado a sua fé e sua esperança em imagens e esculturas, em ídolos feitos por mãos humanas, que não têm poder, que não têm autoridade sobre nada. E muitas pessoas têm depositado a sua fé, e muitas pessoas têm depositado a sua esperança. Mas a palavra de Deus diz: israelita, povo de Deus, nação de Deus, confie no Senhor, E Ele é o nosso escudo. Nós como os homens e mulheres de Deus, nós temos que colocar a nossa esperança e a nossa fé no nosso Deus, o Deus que está no céu, porque o nosso Deus é um Deus vivo e não um Deus morto. É um Deus que opera milagres, que opera sinais e maravilhas. Então, por isso, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, em Deus. É Ele que é o nosso escudo, é Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia. A nossa esperança está nele, mas a humanidade, muitos têm depositado a sua esperança em deuses, em ídolos que é feito de prata e feito de ouros. Muitas pessoas têm depositado a sua esperança nos ídolos, nas esculturas, mas nós depositamos a nossa fé no Deus que está no céu, e Ele está vivo, E Ele está vivo. Por isso é que a nossa confiança, por isso é que a nossa esperança tem que estar no Senhor. No livro de Salmo 37:5 diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de cura, Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus não é feito por mãos humanas, o nosso Deus não é feito de prata e nem de ouro. Nós servimos um Deus verdadeiro, que é o único mediador entre o homem e Deus. A nossa fé, a nossa confiança, a glória tem que ser dada a Ele. Todo louvor e toda adoração seja dada a Ele, Tem que ser dada ao nosso Deus verdadeiro, o único verdadeiro, o grande eu sou, o guarda de Israel, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz. É o único Deus verdadeiro, o único Deus que nós devemos adorar, Porque ali, queridos, o povo de Israel, na época ali do rei Acabe, de Jezabel, onde estavam os 450 profetas de Baal, aonde Elias fez ali, um desafio para eles, para que o Deus que respondesse era o Deus verdadeiro. Aquele Deus que respondesse era o Deus verdadeiro. E ali o rei Acabe levou o povo de Israel para aquele monte Carmelo. E ali Elias, fez ali o desafio para aqueles profetas. E diz: olha, prepara o altar de vocês, pega aí o novilho, sacrifica aí, bota em cima da lenha, mas não ponha fogo. Mas clame aí o Deus de vocês, clame Baal, para que ele venha responder. E se ele responder, ele será o Deus verdadeiro. E a palavra de Deus vai dizer que eles clamaram, que eles gritaram, que eles ali, queridos, eles se cortaram, E ali Elias ainda zombava: grita mais, ele pode estar dormindo, ele pode ter ido no banheiro, ou ele pode ter feito outras coisas, grita mais, clame mais, que ele não está ouvindo, está dormindo. Mas quando chegou a certo ponto que eles não ouviram, que eles não estavam cansados, já estavam esgotados, ele disse assim: agora é minha vez.
Pegou o novilho, montou o altar de Deus, pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, pegou o novilho, cortou, fez a lenha, cavou valetas, botou a água e uma oração simples, a oração que Elias fez. E depois que Elias fez aquela oração, o Deus verdadeiro derramou seu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. E o povo de Israel começou a clamar e dizer que o nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro, porque uma oração simples Deus ouviu e respondeu à oração de Elias e desceu fogo do céu. Esse é o verdadeiro Deus que nós devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança. Queridos, que nós não venhamos perder a nossa fé no Senhor, que nós não venhamos perder a nossa esperança no Senhor, que nós venhamos cada dia mais buscar a presença dEle, que cada dia mais nós venhamos glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Muitas pessoas têm se curvado diante de deuses que tem mão, mas não pode tocar, que tem boca, mas não pode falar, mas nós nos curvamos diante do verdadeiro e o único Deus, que é o Deus de Israel. Esse é o verdadeiro Deus que nós devemos servir, é o Deus de Israel, o guarda de Israel, o Deus maravilhoso. Porque aí, queridos, porque é Deus que opera os milagres na nossa vida, né? Hoje você pode estar aí com a sua fé abalada, talvez você tenha botado muitos propósitos na presença de Deus, mas eu quero te dizer para você que no momento certo e na hora certa Deus se levantará e Deus agirá sobre a tua vida. Talvez você possa estar passando por luta, dificuldade, talvez você possa estar passando aí diante do Mar Vermelho, diante do Rio Jordão, mas lembra que nosso Deus tem o poder, tem autoridade sobre todas as coisas. Deus, Ele nunca desampara o seu povo. Deus, Ele nunca deixa o seu povo desamparado. Deus, Ele sempre guarda o seu povo. Você, querido, é valoroso, é especial para Deus. Lembre-se disso. Coloque a tua fé e a tua esperança no Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.